Vamos lá começar mais um vídeo da Jornada 90. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre tuberculose, especificamente o teste diagnóstico. Como é que a gente faz para diagnosticar a tuberculose? O quadro clínico é bem típico, acho que todo mundo aí está presente para as alterações que a tuberculose pode causar, né? Febre vespertina, sudorese, perda de peso, tosse, pode ter hemoptise. Então, qualquer paciente que tem uma suspeita aí de ter uma tuberculose, né, que tem um quadro clínico parecido com esse, emagrecido, né, aquele grupo de risco, paciente que é morador de rua, pacientes que têm contato com outros pacientes com tuberculose. Então, suspeitar aí tem um alto grau de suspeição da tuberculose, particularmente em áreas que tem uma prevalência maior, né, principalmente aqui em Pernambuco, por exemplo, a prevalência é bem alta. E existem outros estados em que tem a prevalência maior também, então é importante sempre suspeitar de tuberculose. E aí, o que eu quero falar sobre a questão do teste diagnóstico é como é que você fecha o diagnóstico de tuberculose. É interessante que a gente consiga definir se esse paciente que você vai tratar tem tuberculose ou não, porque é um tratamento prolongado, é um tratamento que custa ao sistema de saúde, né? É um tratamento que o paciente precisa estar lá fazendo a medicação assistida, muitas vezes então custa para a equipe. Então tem toda uma série de fatores, além dos efeitos adversos que as medicações podem causar, que você precisa ter um diagnóstico bem definido. E aí como é que você vai fazer esse diagnóstico? A priori, se você tem disponível um teste de amplificação de ácido nucleico, né, ou popularmente o GeneXpert, se você tem disponível esse GeneXpert na sua instituição, é muito interessante que você faça. Por quê? Primeiro, ele vai dizer se o paciente tem o bacilo, né, se há a presença do bacilo, e já testa resistência à rifampicina. Então é interessante, principalmente em casos de primeira infecção. Se você está pensando aí em fazer GeneXpert para um paciente que tem uma nova contaminação ou paciente que abandonou o tratamento, ele não tem tanta validade. Uma vez positivo esse teste, ele pode ser positivo posteriormente. Então, ele não é bom para ver se o paciente está tratado, então nem é bom para ver numa segunda infecção. E aí eu estou falando particularmente de TB pulmonar, beleza? Então você vai fazer GeneXpert do escarro. O GeneXpert para outros líquidos do organismo do paciente, por exemplo, o pleura, não é tão bom, o resultado não é tão satisfatório. Então você vai fazer o GeneXpert do escarro para ver se é positivo ou não. Na ausência do GeneXpert, né, caso você não tenha disponível, você vai fazer o uso da baciloscopia, desde que esse paciente tenha produção de escarro. Se ele consegue escarrar, se ele consegue colocar no potinho ali 5 a 10 ml de catarro, né? Então você vai fazer a baciloscopia. O ideal é que seja feita 3 coletas de baciloscopia. Por quê? Porque isso aí você vai aumentar a acurácia do resultado. A baciloscopia precisa ser sempre feita pela manhã? Não. O ideal é que tenha pelo menos uma dessas 3 amostras seja pela manhã, né? Porque aí você vai ter a melhor qualidade do escarro nessa amostra. Mas como é importante você fazer esse diagnóstico de uma forma mais breve, num primeiro momento que você suspeitou, você pode solicitar a baciloscopia e o paciente pode colocar em qualquer horário do dia. Não vai alterar a acurácia diagnóstica. Se esse paciente tiver tuberculose, muito provavelmente esse teste vai vir positivo. Então você tem que ter pelo menos uma amostra pela manhã. O ideal é que seja pela manhã, mas você não precisa esperar que seja feito pela manhã para você não atrasar esse diagnóstico. Então, vindo a baciloscopia positiva, você já está aí autorizado a começar o tratamento para esse paciente. Caso esse paciente não consiga escarrar, você tem algumas alternativas, né? Fazer o escarro induzido, que você faz uma nebulização de solução salina para ver se fluidifica essa secreção e o paciente consegue coletar a amostra. Ou você pode fazer uma broncoscopia com lavado broncoalveolar para você coletar a amostra também, para mandar para baciloscopia e cultura. Então, são algumas alternativas que você tem. Além do quadro clínico e desses testes diagnósticos, você também pode fazer um diagnóstico presuntivo pelos achados radiológicos. Não é o ideal, mas às vezes é algo que acontece. E aí, assim, exceção da exceção. Beleza?
sempre tentar fazer o diagnóstico com baciloscopia, porque, como eu disse, é um tratamento prolongado, um tratamento que gera custo, um tratamento que pode trazer efeito adverso ao paciente. Era isso que eu queria falar com você sobre o diagnóstico da tuberculose. Espero que você tenha ficado presente por uma informação nova. Se você curtiu, se você achou que essa informação foi relevante, que foi legal para você, compartilha com seus colegas também, para que o pessoal possa aprender. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Beleza? Se você não quer deixar nos comentários, pode colocar também no direct, que eu também respondo sem nenhum problema. Então, até a próxima, te vejo no próximo vídeo.